Era domingo de manhã quando a campainha da igreja de São Benedito soou pela última vez antes da missa das 9. Eu me chamava Lúcia, tinha 22 anos naquela época e trabalhava há 3 anos como doméstica na casa do coronel Antônio Ferreira, o homem mais poderoso da nossa pequena cidade de Santa Rita do Cerrado, no interior de Minas Gerais. Naquele dia, como sempre fazia aos domingos, eu havia acordado às 5 da manhã para preparar o café da manhã da família Ferreira antes de me arrumar para a missa. Dona Madalena, a esposa do coronel, sempre fazia questão que eu a acompanhasse à igreja. Não por bondade, mas porque gostava de mostrar para toda a cidade que tinha uma empregada bem arrumada e educada. Era uma questão de status para ela. Eu vestia meu único vestido bonito, um azul marinho simples que havia comprado com 3 meses de salário economizado. Meus cabelos estavam presos num coque baixo e eu carregava na mão a pequena bolsa de couro que minha mãe me havia dado antes de morrer. Era tudo o que eu tinha de mais valioso no mundo. A família Ferreira ocupava sempre o primeiro banco da igreja, do lado direito. Eu me sentava no terceiro banco, um pouco atrás deles, como havia sido instruída no meu primeiro domingo de trabalho. Nem muito longe, nem muito perto. Eram as palavras exatas de Dona Madalena. Você precisa estar por perto caso eu precise de algo, mas não pode parecer que faz parte da família. Padre João começou a missa normalmente. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e olhos bondosos que conhecia cada pessoa daquela comunidade pelo nome. Ele havia batizado metade das crianças da cidade e consolado as famílias em todos os momentos difíceis. Era respeitado por todos, até mesmo pelo coronel Ferreira. Tudo corria normalmente até o momento da comunhão. As pessoas foram se levantando em fila, seguindo a ordem tradicional. Primeiro a família do coronel, depois as outras famílias importantes e, por último, o povo mais simples. Eu sempre esperava até quase o final para me levantar. Quando chegou minha vez de receber a hóstia, algo diferente aconteceu. Padre João olhou diretamente nos meus olhos por um momento mais longo que o normal. Sua expressão era séria, quase preocupada. Ele colocou a hóstia em minhas mãos e disse baixinho, apenas para mim ouvir: "Coragem, minha filha. A verdade sempre vem à luz." Eu não entendi o que aquilo significava na hora, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. Voltei para meu lugar com o coração disparado, tentando decifrar o que o padre quis dizer com aquelas palavras. Foi quando eu estava voltando para meu banco que tudo começou a desmoronar. Dona Madalena havia deixado sua bolsa cair no chão sem perceber. Algumas moedas rolaram pelo piso de madeira da igreja, fazendo um barulho que ecoou pelo silêncio solene do templo. Por instinto, eu me abaixei rapidamente para ajudar a recolher as moedas espalhadas. Era um gesto simples, natural. Qualquer pessoa faria o mesmo. Mas quando me abaixei, o broche que eu usava no vestido, um pequeno broche dourado com uma pedra azul que havia sido de minha mãe, se soltou e caiu exatamente ao lado das moedas de Dona Madalena. Sem pensar, peguei as moedas e meu broche junto, estendendo tudo para ela. Foi aí que o mundo desabou sobre minha cabeça. Ladra! O grito de Dona Madalena ecoou pela igreja inteira como um trovão. Todas as cabeças se viraram na nossa direção. Vocês viram? Ela estava roubando meu broche! Meu coração parou. Olhei para ela sem entender, segurando ainda as moedas e meu próprio broche na mão estendida. Dona Madalena, este broche é meu, comecei a dizer com a voz tremendo. Sua? Uma empregada como você com um broche desses? Ela continuou gritando, levantando-se do banco. Esse broche era da minha mãe. Você roubou da minha casa. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. 200 pessoas me olhavam com os olhos arregalados. Eu senti meu rosto queimar de vergonha e desespero. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Por favor, Dona Madalena. Eu tentei explicar novamente, mas ela me interrompeu. Coronel. Ela se virou para o marido que estava vermelho de raiva no primeiro banco. Faça alguma coisa. Nossa empregada é uma ladra. Ela roubou o broche da minha mãe e ainda tem a cara de pau de negar. Coronel Antônio se levantou devagar. Ele era um homem imponente, de quase 1,80 m, com bigodes grisalhos e uma postura que impunha respeito e medo em igual medida. Quando ele falava, toda a cidade ouvia. Quando ele se irritava, as consequências podiam ser terríveis. Lúcia, disse ele com uma voz baixa, mas que cortava o silêncio como uma lâmina. Entregue o que não lhe pertence e peça perdão à minha esposa. Ainda podemos resolver isso em família.
Eu olhei para o broche na minha mão. Era exatamente igual ao que eu usava desde os 16 anos, quando minha mãe morreu de tuberculose no pequeno quarto que dividíamos atrás da padaria do seu Manuel. Ela havia me dado aquele broche no leito de morte, dizendo que havia sido da minha avó que eu nunca conheci. Coronel, por favor, o senhor precisa me ouvir. Minha voz saiu mais alta que eu esperava, porque o desespero me deu força. Este broche pertenceu à minha mãe. Ela me deu antes de morrer. Eu posso provar. Como você vai provar, Lúcia? Dona Madalena voltou a gritar. Sua mãe era uma costureira pobre. Como ela teria um broche como este? Você roubou da minha casa e agora está mentindo na casa de Deus. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu olhei ao redor da igreja, procurando um rosto amigo, alguém que pudesse me defender. Mas todos me olhavam com suspeita e desaprovação. Afinal, quem eram eles para duvidar da palavra da esposa do homem mais poderoso da cidade? Eu conheci sua mãe, Lúcia. Cass, continuou Dona Madalena, aproximando-se de mim. Ela nunca teve nada de valor na vida. Você é igual a ela, uma aproveitadora. Quando ela falou da minha mãe daquela forma, algo se quebrou dentro de mim. Minha mãe havia sido a mulher mais honesta e trabalhadora que eu conheci. Ela costurou dia e noite para me criar sozinha. Nunca pegou nenhum centavo que não fosse seu por direito e morreu com as mãos calejadas de tanto trabalhar. A senhora não tem o direito de falar da minha mãe assim, consegui dizer, mesmo com a voz embargada pelas lágrimas. Não tenho direito? Dona Madalena deu uma risada cruel. Eu tenho todos os direitos, Lúcia. Eu sou quem paga seu salário, quem dá comida na sua mesa, quem deu um teto para você, e você me retribui roubando dentro da minha própria casa. Foi nesse momento que Padre João se aproximou de nós. Ele havia observado tudo em silêncio até então, mas agora caminhava devagar pelo corredor central da igreja, com uma expressão que eu nunca havia visto em seu rosto antes. Dona Madalena, disse ele com uma voz calma, mas firme, creio que seria melhor conversarmos sobre isso com mais calma. Esta é a casa de Deus, um lugar de paz e compreensão. Padre João, o Senhor viu com seus próprios olhos. Ela se virou para ele. Ela estava com meu broche na mão, estava roubando dentro da igreja. Eu vi Lúcia ajudando a recolher suas moedas que caíram no chão, respondeu o padre, mantendo o tom sereno. E vi que algo dela também caiu no chão junto. Algo dela? Dona Madalena riu com desdém. Padre, o senhor conhece a família desta menina? Sua mãe era uma costureira que mal tinha o que comer. Como ela teria um broche como este? Padre João olhou para mim, depois para o broche em minha mão e então para Dona Madalena. Havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Uma mistura de tristeza e determinação. Dona Madalena, ele disse lentamente, há quanto tempo a senhora possui esse broche? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ora, padre, desde sempre. Era da minha mãe, Dona Esperança. Que Deus a tenha em descanso. E a senhora se lembra de quando sua mãe lhe deu esse broche? Claro que me lembro. Ela respondeu, irritada com as perguntas. Foi no dia do meu casamento, há 15 anos. Ela disse que era um presente especial que havia sido da minha avó. Padre João assentiu devagar, como se estivesse processando cada palavra. O silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o vento balançando as folhas do pé de jabuticaba no quintal ao lado. E a senhora tem certeza absoluta de que este é o mesmo broche? Perguntou ele, apontando para o objeto em minha mão. Tenho certeza total, ela gritou. Eu uso esse broche todos os domingos há 15 anos. Conheço cada detalhe dele. Foi então que Padre João fez algo que ninguém esperava. Ele se aproximou de mim e pediu com gentileza. Lúcia, você poderia me mostrar seu broche mais de perto? Com as mãos tremendo, estendi o broche para ele. Padre João o examinou cuidadosamente, virando-o de um lado para outro, olhando cada detalhe com atenção minuciosa. E foi nesse momento que eu vi sua expressão mudar completamente. Ele ficou pálido, seus olhos se arregalaram e suas mãos começaram a tremer ligeiramente enquanto seguravam meu broche. Meu Deus, murmurou ele, tão baixo que quase ninguém ouviu. O que foi, padre? Perguntou o coronel Antônio, notando a mudança no comportamento do religioso. Padre João olhou para mim, depois para Dona Madalena, depois para toda a congregação que aguardava em silêncio absoluto. Sua respiração estava pesada, como se ele estivesse tomando uma decisão muito difícil. Eu preciso... Começou ele, mas parou. Fechou os olhos por um momento, como se estivesse rezando pedindo força.
Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Eu preciso contar uma verdade que guardei por muito tempo, disse ele, com uma voz que ecoou por toda a igreja. Uma verdade que pode mudar tudo o que vocês pensam saber sobre esta situação. Meu coração disparou. Dona Madalena franziu o senho. Coronel Antônio deu um passo à frente, e toda a cidade de Santa Rita do Cerrado prendeu a respiração, esperando o que viria a seguir. E o silêncio dentro da igreja era ensurdecedor. Padre João segurava meu broche com as duas mãos, como se fosse algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Eu podia ver que suas mãos tremiam, e isso me deixou ainda mais nervosa. Padre João, disse Coronel Antônio com impaciência na voz, o que o senhor quer dizer com uma verdade guardada por muito tempo? O padre olhou para mim novamente, e desta vez eu vi algo em seus olhos que me fez estremecer. Era piedade. Piedade por mim, como se ele soubesse de algo terrível que eu ainda não sabia. Há 23 anos, começou ele, com a voz pausada e cuidadosa. Uma jovem chegou à nossa cidade. Ela estava grávida, sozinha e desesperada. Não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém aqui. Meu coração começou a bater mais forte. 23 anos atrás, eu tinha 22 anos. Ele estava falando do ano em que nasci. Essa jovem, continuou o Padre João, procurou abrigo na igreja. Estava com fome, com frio e prestes a dar à luz. Eu a acolhi, como é meu dever cristão fazer com todos os necessitados. Dona Madalena bufou impaciente. Padre, o que isso tem a ver com o fato desta menina ter roubado meu broche? Tem tudo a ver, Dona Madalena, respondeu ele, olhando diretamente para ela. Porque essa jovem que chegou aqui grávida e sozinha, ela usava este exato broche. As palavras do padre ecoaram pela igreja como um trovão. Senti minhas pernas fraquejarem. Dona Madalena deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Isso é impossível, ela gritou. Este broche era da minha mãe. Era sim, Dona Madalena, confirmou o Padre João, com uma tristeza profunda na voz. Era de Dona Esperança, mas antes de ser de Dona Esperança, ele pertenceu à mãe desta jovem. O mundo começou a girar ao meu redor. Eu me segurei no banco da igreja para não cair. O que o padre estava dizendo não fazia sentido na minha cabeça. Padre, o senhor está confuso, disse Coronel Antônio. Minha sogra, Dona Esperança, sempre teve esse broche. Ela mesma me contou a história dele várias vezes. E que história ela contava, coronel? Perguntou o Padre João. Ora, que o broche havia pertencido à sua mãe, que morreu quando ela era jovem. Era uma herança de família. Padre João balançou a cabeça lentamente. Dona Esperança mentiu para vocês, e ela me fez jurar que levaria esse segredo para o túmulo. Mas hoje, vendo esta injustiça acontecendo na casa de Deus, não posso mais ficar calado. Ele se virou para toda a congregação, que acompanhava cada palavra em silêncio absoluto. A jovem que chegou aqui grávida 23 anos atrás se chamava Isabel, disse ele. Isabel Santos. Ela havia fugido de casa porque o pai não aceitava sua gravidez e a mãe havia morrido, deixando apenas este broche como herança. Minha visão começou a ficar embaçada. Isabel Santos. Esse era o nome da minha mãe. Mas como Isabel deu à luz aqui na nossa cidade, continuou o Padre João. Nasceu uma menina linda que ela chamou de Lúcia. Eu mesmo batizei essa criança. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Estava começando a entender, mas ainda não conseguia processar completamente o que estava ouvindo. Mas Isabel estava muito fraca após o parto. Havia perdido muito sangue e não tínhamos recursos médicos suficientes na época. Ela sabia que ia morrer e estava desesperada com o futuro da filha. Pare com essa história, gritou Dona Madalena. O senhor está inventando tudo isso para proteger uma ladra. Deixe-me terminar, Dona Madalena, disse Padre João com firmeza. No leito de morte, Isabel me chamou. Ela estava segurando este broche e sua filha recém-nascida. Me implorou para encontrar uma família boa, que pudesse criar a menina, porque ela não tinha ninguém no mundo. Eu mal conseguia respirar. A igreja parecia estar girando ao meu redor. Foi quando Dona Esperança apareceu, continuou o padre. Ela havia perdido um bebê poucos meses antes e estava inconsolável. Quando soube da situação de Isabel, se ofereceu para cuidar da criança. Isabel ficou tão aliviada. Ela beijou o broche e disse: um dia, quando ela crescer, este broche vai provar quem ela realmente é. Não! Gritou Dona Madalena. Isso é mentira. Minha mãe nunca...
Sua mãe pegou a criança nos braços. Padre João continuou, ignorando os gritos dela. Mas quando Isabel morreu, algumas horas depois, algo mudou em Dona Esperança. Ela olhou para o broche, depois para a bebê e tomou uma decisão. O padre fez uma pausa longa, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis de sua vida. Dona Esperança decidiu ficar com o broche para ela e entregar a criança para outra família. Ela disse que o broche era muito valioso para ficar com uma família pobre e que Isabel havia morrido sem deixar nada para a filha. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Tudo começou a fazer sentido de uma forma terrível e dolorosa. Eu tentei argumentar com ela, disse Padre João com lágrimas nos olhos. Disse que era errado separar a criança de sua única herança, mas Dona Esperança me ameaçou. Disse que se eu contasse a verdade, ela mandaria a criança para um orfanato em outra cidade e nunca mais veríamos o que aconteceria com ela. A igreja inteira estava em choque. Murmúrios baixos começaram a surgir entre as pessoas. Então eu fiz o que achei que seria melhor para a criança, continuou ele. Aceitei ficar calado, com a condição de que Dona Esperança me ajudasse a encontrar uma família boa para criar a menina aqui mesmo na cidade, onde eu pudesse acompanhar seu crescimento. Ele olhou para mim com tanto carinho que meu coração se apertou. Foi assim que Lúcia foi parar na casa de Joana, a costureira. Joana era uma mulher simples, mas tinha um coração do tamanho do mundo. Ela criou Lúcia como se fosse sua própria filha, deu amor, educação e valores. E quando Lúcia fez 16 anos, o padre parou, olhando para Dona Madalena com uma expressão de julgamento. Quando Lúcia fez 16 anos e Joana estava morrendo, eu não aguentei mais carregar esse peso. Contei a Joana toda a verdade sobre o broche. Ela ficou tão revoltada que decidiu contar tudo para Lúcia e devolver o que era seu por direito. Agora eu entendia tudo. Lembrei da minha mãe, Joana, me dando o broche no leito de morte. Ela havia dito que era da minha avó, que eu nunca conheci. E era verdade, era da minha avó biológica. Foi Joana quem mandou fazer uma cópia exata do broche original, revelou o Padre João. Ela conhecia um ourives na cidade vizinha. Fez a cópia e deu para Lúcia, dizendo que era sua herança de família. O broche original continuou com Dona Esperança, que nunca soube que existia uma cópia. Dona Madalena estava pálida como um fantasma. Isso não pode ser verdade. É por isso que os broches são idênticos, Dona Madalena, disse Padre João. Porque um é a cópia do outro, mas ambos representam a mesma herança, a herança de família de Lúcia. Coronel Antônio, que havia ficado em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou. Padre, o senhor tem provas do que está dizendo? Tenho sim, coronel, respondeu ele. Tenho a certidão de nascimento de Lúcia, assinada por mim. Tenho a certidão de óbito de Isabel Santos. E tenho as anotações que fiz na época, registrando todos esses acontecimentos. Ele se dirigiu até o altar e abriu uma gaveta pequena que eu nunca havia notado antes. De lá, tirou alguns papéis amarelados pelo tempo. Aqui está tudo documentado, disse ele, voltando até onde estávamos. A chegada de Isabel, o nascimento de Lúcia, a morte de Isabel e a decisão de Dona Esperança. Foi nesse momento que algo clicou na minha mente. Se tudo o que Padre João estava dizendo era verdade, isso significava padre, consegui dizer com a voz trêmula. Isso quer dizer que Dona Esperança era sua avó, Lúcia, confirmou ele com um sorriso triste. Dona Esperança era mãe de Isabel, sua mãe biológica. Ela era sua avó. O mundo parou. Olhei para Dona Madalena, que me encarava com horror e descrença. Se Dona Esperança era minha avó e Dona Madalena era filha de Dona Esperança, isso significa... Comecei a dizer, mas as palavras morreram na minha garganta. Significa que você e Dona Madalena são primas, completou o Padre João. Filhas de irmãs. Isabel era a filha mais nova de Dona Esperança, que ela expulsou de casa quando descobriu a gravidez. Dona Madalena era a filha mais velha, que sempre soube da existência de Isabel, mas nunca quis reconhecê-la. Dona Madalena cambaleou e se segurou no banco. Não pode ser. Minha mãe disse que Isabel havia morrido anos antes. Sua mãe mentiu, Dona Madalena, disse Padre João. E quando Isabel voltou grávida, ela escolheu negar a própria filha novamente. Preferiu ficar com o broche e se livrar da neta do que assumir seus erros do passado. Eu estava tentando processar tudo isso quando percebi que algo mais estava acontecendo ao meu redor. As pessoas na igreja começaram a se mexer, a cochichar entre si.
E nos rostos de muitos, eu vi algo que não esperava ver: vergonha. Eles estavam com vergonha de terem duvidado de mim, de terem acreditado na acusação sem questionar. Dona Maria do Açougue se levantou do banco e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: Lúcia, me perdoe. Eu deveria ter defendido você. Sempre soube que você era uma menina honesta. Outros começaram a se levantar também. Seu João da farmácia, Dona Carmen da escola, Zé do Correio. Um por um foram pedindo desculpas e reconhecendo que haviam julgado errado. Mas Dona Madalena continuava em choque, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Prima, ela murmurou tão baixo que quase não ouvi. E foi nesse momento que compreendi que toda aquela revelação era apenas o começo. Porque se eu era neta de Dona Esperança, se eu era prima de Dona Madalena, se minha herança havia sido roubada, quantas outras mentiras ainda estavam por ser descobertas? Os minutos que se seguiram à revelação do Padre João foram os mais tensos da minha vida. A igreja continuava em silêncio, mas era um silêncio diferente agora, carregado de culpa, vergonha e incredulidade. Eu permanecia de pé no meio do corredor, segurando meu broche com mãos trêmulas, tentando processar o fato de que toda a minha vida havia sido construída sobre mentiras. Dona Madalena me encarava como se eu fosse uma aparição. Seus olhos percorriam meu rosto, como se estivesse procurando semelhanças familiares que nunca havia notado antes. E eu fazia a mesma coisa com ela. Éramos primas, filhas de irmãs, e por 3 anos eu havia servido café da manhã para minha própria família sem saber. Prima, ela repetiu novamente, dessa vez um pouco mais alto. Sua voz estava diferente, sem a autoridade de sempre. Havia confusão, medo e algo que parecia culpa. Coronel Antônio quebrou o silêncio. Padre João, se tudo isso é verdade, por que o senhor nunca contou antes? Por que esperou até hoje? O padre suspirou profundamente antes de responder. Porque eu fiz uma promessa à Dona Esperança e porque acreditei ingenuamente que seria melhor para Lúcia crescer sem saber da rejeição que sofreu ainda bebê. Pensei que seria mais fácil para ela viver como filha de Joana do que como neta rejeitada de Dona Esperança. Mas o senhor sabia que ela estava trabalhando na nossa casa, disse Dona Madalena com a voz aguda. Sabia que ela era tratada como empregada pela própria família. Sabia sim, admitiu o Padre João, e havia dor genuína em sua voz. E isso me atormentava todos os dias. Quantas vezes eu quis contar a verdade. Quantas vezes eu vi Lúcia sendo humilhada e quis intervir, mas eu havia dado minha palavra e acreditava que estava protegendo ela. Eu finalmente encontrei minha voz. O senhor não estava me protegendo, padre, disse, e percebi que não havia raiva nas minhas palavras, apenas uma tristeza profunda. O senhor estava protegendo a reputação da família Ferreira. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor, e toda a igreja ficou ainda mais tensa. Coronel Antônio me lançou um olhar severo, mas eu não me intimidei como antes. Algo havia mudado em mim naqueles minutos. Lúcia tem razão, disse uma voz atrás de mim. Era seu João da farmácia, um homem de quase 70 anos que conhecia toda a história da cidade. Todos nós sabíamos que Dona Esperança tinha uma filha mais nova que desapareceu. Ela sempre dizia que Isabel havia morrido, mas nunca quis falar sobre o assunto. Outras pessoas começaram a falar como se a revelação do padre tivesse aberto uma comporta de memórias guardadas. Eu lembro quando Lúcia apareceu na casa da Joana, disse Dona Maria do Açougue. Joana disse que era filha de uma prima distante que havia morrido, mas a criança era muito clara para ser filha de prima da Joana. E eu sempre achei estranho Dona Esperança nunca querer falar da filha mais nova, acrescentou Dona Carmen da escola. Toda vez que alguém perguntava, ela mudava de assunto rapidinho. Eu escutava essas conversas com o coração apertado. A cidade inteira sabia que havia mistérios em volta da minha origem, mas ninguém nunca questionou. Ninguém nunca se importou o suficiente para investigar. Foi então que Dona Madalena fez algo que ninguém esperava. Ela se aproximou de mim devagar, com passos hesitantes, e parou bem na minha frente. De perto eu podia ver lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você tem os olhos da titia Isabel, disse ela, com a voz baixa e trêmula. Eu sempre achei que você me lembrava alguém, mas nunca consegui identificar quem. Agora eu sei. A senhora conhecia minha mãe? Perguntei, sentindo uma pontada de dor no peito. Conhecia sim, ela assentiu. Isabel era 7 anos mais nova que eu. Quando éramos crianças, brincávamos juntas.
Ela era linda, doce, cheia de sonhos. A voz de Dona Madalena falhou, mas quando ela engravidou aos 17 anos, minha mãe enlouqueceu. Disse que Isabel havia desonrado a família, que nunca mais poderia pisar em casa. Ela parou para limpar as lágrimas que agora corriam livremente pelo seu rosto. Isabel tentou voltar algumas vezes, mas minha mãe sempre a expulsava. Eu era jovem demais para entender direito na época, e minha mãe me proibia de falar com Isabel. Depois, ela me disse que Isabel havia morrido de desgosto longe daqui. Mas a senhora acreditou? Perguntei. Eu era nova, Lúcia. Tinha apenas 18 anos quando você nasceu. Minha mãe controlava tudo na minha vida, decidia tudo por mim. Eu simplesmente aceitei o que ela me disse. Dona Madalena me olhou nos olhos. Mas no fundo do coração, eu sempre esperei que Isabel aparecesse um dia. Sempre esperei poder pedir perdão a ela. A igreja inteira acompanhava nossa conversa em silêncio. Era como se estivéssemos em um confessionário público, onde segredos guardados por décadas finalmente vinham à luz. E agora? Perguntei. O que acontece agora que sabemos a verdade? Coronel Antônio se aproximou de nós. Seu rosto estava sério, mas não hostil como antes. Agora precisamos resolver esta situação de forma justa, disse ele. Se você é realmente nossa parenta, se sua mãe foi injustiçada pela nossa família, então nós temos uma dívida com você. Eu não quero caridade, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Eu só quero o que é meu por direito. E o que seria isso? Perguntou ele. Olhei para o broche em minhas mãos, depois para Dona Madalena, depois para toda a congregação que nos observava. Eu quero que reconheçam quem eu sou. Quero que reconheçam que Isabel Santos era filha de Dona Esperança, que eu sou neta dela e que minha família me foi negada por preconceito e orgulho. Padre João se aproximou novamente. Lúcia, eu posso providenciar todos os documentos necessários para comprovar sua linhagem. Posso testemunhar tudo o que presenciei. E eu também, disse Dona Madalena, para surpresa de todos. Eu vou contar a verdade sobre minha irmã Isabel, sobre como minha mãe a tratou, sobre as mentiras que foram contadas. Coronel Antônio olhou para a esposa com espanto. Madalena, você tem certeza? Isso vai afetar nossa reputação na cidade. Nossa reputação? Ela se virou para ele com os olhos em chamas. Antônio, nós humilhamos uma parenta nossa. Nós a tratamos como empregada, permitimos que ela fosse diminuída e ainda por cima a acusamos de roubo hoje. Que reputação é essa que vale mais que a justiça? Era a primeira vez que eu via Dona Madalena confrontar o marido publicamente. E o coronel, por sua vez, pareceu genuinamente surpreso com a reação da esposa. Lúcia, disse Dona Madalena, se virando novamente para mim. Eu sei que não posso desfazer todo o mal que foi feito. Não posso trazer sua mãe de volta. Não posso devolver os anos que você passou sem conhecer sua verdadeira família. Mas posso fazer o que está ao meu alcance agora. E o que seria isso? Perguntei. Primeiro quero que você venha morar conosco. Não como empregada, mas como família. Você tem direito a um quarto na casa que também é sua por direito. Eu senti um nó na garganta. A oferta era tentadora, mas... Dona Madalena, eu agradeço, mas eu não sei se conseguiria. Foram 3 anos me sentindo inferior, sendo tratada como menos que vocês. Não sei se consigo simplesmente esquecer isso e agir como se fôssemos família. Ela assentiu com tristeza. Eu entendo, e você tem todo o direito de se sentir assim. Foi então que Coronel Antônio falou novamente. Lúcia, deixe-me fazer uma proposta diferente. A casa onde você morava com Joana, ela ainda está vazia, não é? Está sim, confirmei. Era uma casinha simples nos fundos da rua principal, que eu não conseguia pagar sozinha com o salário de doméstica. Que tal se nós quitarmos a casa para você? E além disso, que tal se eu lhe der um emprego digno na cidade? Você sabe ler e escrever bem, Joana lhe deu boa educação. Posso arranjar uma posição de professora na escola ou de escriturária na prefeitura. A oferta me pegou de surpresa. Era mais do que eu jamais havia sonhado ter. Por que o senhor faria isso? Perguntei. Porque é o certo a ser feito, respondeu ele. E porque eu reconheço quando cometi um erro. Nós todos cometemos um erro hoje, julgando você sem conhecer os fatos. Olhei ao redor da igreja. As pessoas me olhavam com uma mistura de curiosidade, vergonha e algo que parecia respeito. Em poucas horas eu havia passado de empregada, acusada de roubo para neta reconhecida de uma das famílias mais importantes da cidade. Eu preciso de tempo para pensar.
disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Claro, disse Dona Madalena. Mas, por favor, não desapareça. Agora que encontrei você, que descobri que minha irmã me deixou uma sobrinha, eu não quero perder a chance de conhecê-la de verdade. Padre João se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Lúcia, eu sei que cometi erros guardando essa verdade por tanto tempo. Posso passar o resto da vida pedindo perdão, mas não posso voltar atrás. O que posso fazer é ajudar daqui para frente. Eu olhei para o broche em minhas mãos. Aquele pequeno objeto havia desencadeado uma revelação que mudaria para sempre a vida de muitas pessoas. E eu sabia que ainda havia muito mais a ser descoberto. Tem uma coisa que eu preciso saber, disse, olhando para Dona Madalena. Se minha mãe Isabel era sua irmã, se vocês brincavam juntas quando crianças, por que sua mãe a rejeitou com tanta crueldade? Dona Madalena trocou um olhar preocupado com o marido antes de responder. Essa é uma história muito mais complicada, Lúcia, e envolve segredos que até hoje eu não entendo completamente. Que tipo de segredos? Segredos sobre quem era o pai do bebê que Isabel esperava, disse ela baixando a voz. Segredos sobre por que minha mãe ficou tão desesperada quando soube da gravidez de Isabel. E segredos sobre por que ela preferiu negar a própria filha a assumir a verdade. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Vocês sabem quem era meu pai? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio carregado de segredos ainda mais profundos, de verdades ainda mais dolorosas. E eu soube, naquele momento, que a história estava longe de terminar. O silêncio que se seguiu à minha pergunta sobre meu pai foi diferente de todos os outros. Dona Madalena e Coronel Antônio trocaram olhares carregados de significado, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa sobre algo muito perigoso. Lúcia, disse Dona Madalena finalmente, com a voz hesitante. Algumas verdades são muito difíceis de contar. Mais difíceis do que descobrir que vivi 22 anos sem saber quem eu realmente sou. Respondi, e havia uma força nova na minha voz que eu mesma não reconhecia. Padre João se aproximou novamente. Ele havia ficado observando a conversa com uma expressão preocupada, como se soubesse exatamente onde ela estava levando. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso em particular, sugeriu ele. A igreja não é o lugar para... Não! Exclamei, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Eu passei a vida inteira vivendo nas sombras, aceitando mentiras, sendo mantida no escuro. Se existe mais alguma verdade sobre mim, sobre minha família, eu quero saber agora, na frente de todos. Olhei ao redor da igreja. As pessoas me observavam com atenção total, como se estivessem assistindo a um drama se desenrolar diante dos seus olhos. E talvez fosse exatamente isso. Vocês todos ficaram aqui ouvindo como eu fui humilhada. Continuei, dirigindo-me à congregação. Ficaram ouvindo como fui acusada de roubo, como minha honestidade foi questionada. Agora vão ficar aqui e ouvir toda a verdade sobre quem eu sou. Coronel Antônio deu um passo à frente. Lúcia, você precisa entender que algumas coisas podem mudar a forma como você vê as pessoas. Podem magoar você ainda mais. Coronel, disse eu, olhando diretamente nos seus olhos. O senhor acha que existe alguma coisa que possa me magoar mais do que descobrir que minha própria família me rejeitou antes mesmo de eu nascer? Que possa me magoar mais do que saber que servi café da manhã para minha prima durante 3 anos sendo tratada como inferior? Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Foi então que uma voz se ergueu dos bancos da igreja. Era Dona Sebastiana, uma senhora de 80 anos que era conhecida por saber de tudo o que acontecia na cidade há décadas. Eu vou contar, disse ela levantando-se devagar com a ajuda da bengala. Já guardem segredos demais nesta cidade. Já foi feita injustiça demais. Dona Sebastiana, por favor, tentou interromper Coronel Antônio. Não, coronel. A menina tem o direito de saber. Dona Sebastiana caminhou até o corredor central, parando perto de onde estávamos. Seus olhos pequenos e espertos me estudaram por um momento. Você quer mesmo saber quem era seu pai, criança? Quero, respondi sem hesitar. Então preste bem atenção, porque o que vou contar vai explicar muito sobre por que sua avó agiu como agiu. Dona Sebastiana se virou para toda a igreja. Isabel Santos engravidou do filho mais velho do dono da fazenda mais rica da região. Um homem casado, pai de 3 filhos, e que era considerado o futuro político mais promissor do estado. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Um homem casado. Isso explicava por que minha avó havia ficado tão desesperada.
Esse homem, continuou Dona Sebastiana, seduziu Isabel quando ela tinha apenas 16 anos. Ela trabalhava como ajudante na casa dele durante as festas de final de ano. Ele aproveitou que a menina era ingênua e apaixonou ela com promessas de casamento. Dona Madalena cobriu o rosto com as mãos. Dona Sebastiana, por favor, pare. Por que você quer que eu pare, Madalena? Tem medo de que a verdade suje sua reputação? Dona Sebastiana riu sem humor. A verdade é que quando Isabel descobriu que estava grávida, o homem negou tudo. Disse que ela estava mentindo, que estava tentando se aproveitar dele. Ameaçou destruir a família dela se ela contasse para alguém. Eu estava tremendo de raiva. E minha avó sabia disso? Claro que sabia, respondeu Dona Sebastiana. Dona Esperança ficou apavorada. Ela sabia que se a verdade viesse à tona, a família inteira seria destruída. O homem tinha poder para arruinar qualquer um que se opusesse a ele. Mas isso não justifica ela ter abandonado a própria filha, exclamei. Justifica não, concordou a senhora. Mas explica. Dona Esperança estava entre a cruz e a caldeirinha. Se apoiasse Isabel, a família inteira seria perseguida e destruída. Se negasse Isabel, talvez conseguisse proteger pelo menos uma filha. Lágrimas de raiva escorriam pelo meu rosto. E ela escolheu proteger Dona Madalena e abandonar minha mãe. Escolheu, confirmou Dona Sebastiana, e viveu o resto da vida carregando essa culpa. Por isso nunca quis falar sobre Isabel. Por isso inventou que ela havia morrido. Olhei para Dona Madalena, que ainda estava com o rosto coberto pelas mãos. A senhora sabia de tudo isso? Eu suspeitava, disse ela sem descobrir o rosto. Minha mãe sempre ficava muito nervosa quando alguém mencionava Isabel. E eu me lembro de ter visto Isabel chorando na cozinha da nossa casa uma vez, aos 16 anos. Quando perguntei o que havia acontecido, minha mãe me proibiu de falar com ela. E quem era esse homem? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que não ia gostar da resposta. Dona Sebastiana olhou para Coronel Antônio antes de responder. Era Juvenal Ferreira, o pai do seu marido, Madalena. O mundo parou. Olhei para Coronel Antônio, que estava pálido como um fantasma. Depois olhei para Dona Madalena, que finalmente descobriu o rosto e me encarou com os olhos cheios de lágrimas. Isso significa... Comecei a dizer, mas a voz falhou. Significa que Coronel Antônio é seu meio-irmão, completou Dona Sebastiana. Vocês têm o mesmo pai. As pernas me faltaram. Eu me segurei no banco da igreja para não cair. Tudo fazia sentido agora. A insistência de Dona Madalena para que eu trabalhasse na casa deles, a forma como o coronel às vezes me olhava com uma expressão estranha, como se eu o lembrasse de alguém. Por isso ela insistiu para que eu trabalhasse na casa de vocês, murmurei olhando para Dona Madalena. Ela sabia, sua sogra sabia quem eu era. Sabia sim, confirmou Dona Madalena com a voz quebrada. Quando Dona Esperança estava morrendo, ela me contou tudo. Me disse que você era filha de Isabel, que Isabel havia sido enganada pelo meu sogro e que você era meio-irmã do meu marido. E por que a senhora não me contou? Perguntei, sentindo uma dor profunda no peito. Porque Antônio não sabia de nada, ela exclamou. Dona Esperança me fez jurar que nunca contaria a ele. Disse que seria melhor para todos se permanecesse segredo. Olhei para Coronel Antônio, que parecia estar em choque. O senhor não sabia? Não sabia de nada, disse ele, com a voz rouca. Meu pai nunca me contou sobre Isabel. Nunca mencionou ter feito isso. Seu pai era um covarde, disse Dona Sebastiana sem piedade. Seduziu uma menina, a engravidou e depois a abandonou para proteger sua reputação política. E vocês sabiam disso quando me contrataram? Perguntei para Dona Madalena. Eu sabia, admitiu ela. Quando soube que você precisava de trabalho, pensei que seria uma forma de cuidar de você sem contar a verdade, de ter você perto da família, mesmo que não como família. Mas me trataram como empregada, gritei. Me humilharam, me diminuíram. Se sabiam quem eu era, por que não me trataram com dignidade? Dona Madalena começou a chorar abertamente. Porque eu estava com medo. Medo de que se eu te tratasse bem demais, as pessoas começassem a desconfiar. Medo de que a verdade viesse à tona e destruísse meu casamento, minha família. Então vocês preferiram me destruir a mim, disse eu. E a amargura na minha voz surpreendeu até a mim mesma. Coronel Antônio finalmente reagiu. Ele se aproximou de mim e pela primeira vez desde que eu o conhecia, havia vulnerabilidade em seus olhos. Lúcia, irmã, disse ele testando a palavra. Eu não sabia.
Se eu soubesse, juro por Deus que teria agido diferente. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ele nunca me contou sobre Isabel. Nunca me disse que eu tinha uma irmã. Meio-irmã, corrigi, ainda tentando processar toda aquela informação. Meio-irmã, então, ele assentiu. Mas sangue do mesmo sangue. E eu te tratei mal. Te permiti ser humilhada na minha própria casa. Padre João, que havia ficado em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou. Agora vocês entendem por que eu carreguei esse fardo por tanto tempo. Não eram apenas segredos de família. Eram segredos que poderiam destruir várias famílias. E que destruíram a minha mãe, acrescentei com a voz fria. Sim, admitiu ele. E que destruíram Isabel. E que quase destruíram você também. Olhei ao redor da igreja. As pessoas me observavam com uma mistura de compaixão, choque e algo que parecia admiração. Em poucas horas, eu havia passado de empregada humilhada para herdeira rejeitada e agora para meio-irmã do homem mais poderoso da cidade. E agora? Perguntei, olhando diretamente para Coronel Antônio. O que fazemos com essa verdade? Ele respirou fundo antes de responder. Agora fazemos o que é certo. Você é minha irmã, Lúcia. Filha do mesmo pai, mesmo que esse pai tenha sido um covarde que abandonou sua mãe. E o que isso significa na prática? Significa que você tem direitos, disse ele, com determinação crescente na voz. Direitos à herança do nosso pai. Direitos ao reconhecimento da família. Direitos ao respeito que sempre deveria ter recebido. Dona Madalena se aproximou de nós. Lúcia, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que não posso desfazer o mal que foi feito, mas posso tentar reparar daqui para frente. Como? Perguntei, reconhecendo você publicamente como parte da nossa família, dando a você tudo o que deveria ter recebido desde sempre, e pedindo perdão, pedindo muito perdão pelo que minha sogra fez com sua mãe e pelo que eu fiz com você. Senti uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Raiva, tristeza, alívio, confusão, tudo ao mesmo tempo. Eu preciso sair daqui, disse finalmente. Preciso de ar, preciso pensar. Comecei a caminhar em direção à saída da igreja, mas parei na porta e me virei para toda a congregação. Durante 3 anos, vocês me viram sendo humilhada nesta cidade. Me viram sendo tratada como inferior. E ninguém nunca questionou, ninguém nunca defendeu. Hoje vocês descobriram que eu sou parte de uma das famílias mais importantes daqui. Espero que isso os faça refletir sobre como tratam as pessoas, baseado apenas na posição social delas. E com essas palavras, saí da igreja com a cabeça erguida, segurando meu broche, o broche da minha avó, com firmeza. Atrás de mim, ouvi Dona Madalena gritar, Lúcia, espere, por favor. Mas eu não parei. Precisava processar tudo sozinha primeiro. Afinal, em uma manhã eu havia descoberto que era neta, prima, meio-irmã, e filha de um escândalo que havia sido enterrado por mais de 20 anos. Saí da igreja com o coração disparado e caminhei sem rumo pelas ruas de Santa Rita do Cerrado. As casas simples, as mesmas que eu conhecia desde criança, pareciam diferentes agora. Tudo parecia diferente. Era como se eu estivesse vendo a cidade com olhos novos, olhos de quem finalmente conhecia seu lugar no mundo. Parei na praça central, sentei-me no banco debaixo do pé de ipê amarelo e tentei organizar meus pensamentos. Em poucas horas, minha vida havia sido virada de cabeça para baixo. Eu era Lúcia Santos, a órfã criada pela costureira. Agora, eu era Lúcia Ferreira, meio-irmã do homem mais poderoso da cidade, neta de uma família tradicional, herdeira de direitos que nem sabia que existiam. Lúcia! Ouvi meu nome sendo chamado e me virei. Era Coronel Antônio caminhando rapidamente em minha direção. Atrás dele vinha Dona Madalena e mais atrás, Padre João. Eles haviam me seguido. Por favor, não vá embora, disse o coronel quando chegou perto. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele parecia vulnerável, quase desesperado. Precisamos conversar. Precisamos resolver isso. Resolver como, Nas? Perguntei sem me levantar do banco. Como vocês resolvem 22 anos de mentiras? Dona Madalena se aproximou hesitantemente. Lúcia, eu sei que você tem todo o direito de nos odiar, mas, por favor, nos dê uma chance de fazer o que é certo. Fazer o que é certo? Repeti com uma risada amarga. A senhora teve 3 anos para fazer o que é certo. 3 anos me vendo acordar às 5 da manhã para servir vocês.
3 anos me vendo comer as sobras da cozinha enquanto vocês jantavam na sala de jantar. Onde estava o certo nessas horas? As palavras saíram com mais força do que eu esperava. Senti uma liberdade estranha em finalmente poder falar tudo o que pensava, sem medo de perder o emprego ou ser expulsa de casa. Coronel Antônio se sentou ao meu lado no banco. Era surreal estar ali lado a lado com ele como iguais. Você tem razão, disse ele. Não existe desculpa para o que fizemos, mas Lúcia, irmã, eu realmente não sabia. Se eu soubesse que você era minha irmã, juro que teria agido diferente. E se eu não fosse? Perguntei, olhando diretamente nos seus olhos. Se eu fosse apenas uma empregada qualquer, estaria certo me tratar daquele jeito? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Não, admitiu finalmente. Não estaria certo de qualquer forma. E isso me envergonha. Padre João se aproximou de nós. Lúcia, posso me sentar? Fiz um gesto para que ele se sentasse do meu outro lado. Ali estávamos nós três. A empregada, o coronel e o padre. Mas as posições haviam mudado completamente. Padre, disse eu, o senhor guardou esse segredo por mais de 20 anos. Por que decidiu contar hoje? Ele suspirou profundamente. Porque ver você sendo humilhada daquela forma, sendo acusada injustamente na casa de Deus, não consegui mais carregar o peso da omissão. E porque percebi que manter o segredo não estava protegendo ninguém, estava apenas perpetuando a injustiça. E agora? Como fica a situação? Foi Coronel Antônio quem respondeu. Agora você decide, Lúcia. Você decide como quer que seja daqui para frente. Eu decido? Perguntei surpresa. Você decide, confirmou ele. Você pode aceitar o reconhecimento da família, pode reivindicar seus direitos de herança, pode vir morar conosco como irmã, ou pode escolher manter distância e construir sua vida de forma independente. Qualquer que seja a sua escolha, vamos respeitar. A oferta me pegou desprevenida. Durante toda a minha vida, outras pessoas haviam tomado decisões por mim. Joana decidiu me criar como filha. Dona Esperança decidiu me rejeitar como neta. Dona Madalena decidiu me contratar como empregada. E agora, pela primeira vez, alguém estava me dando o poder de escolher meu próprio destino. E se eu escolher ficar com vocês, como irmã, como família, o que isso significa na prática? Dona Madalena se adiantou para responder. Significa que você teria um quarto na casa principal, não no quarto dos fundos. Significa que você jantaria conosco na sala, não na cozinha. Significa que você seria tratada como filha da casa, com respeito e dignidade. E a herança? Coronel Antônio respirou fundo. Nossa família possui 3 fazendas, algumas casas na cidade e uma quantia considerável no banco. Legalmente você tem direito à parte que caberia a uma filha reconhecida do meu pai. Isso significa que você é rica, Lúcia. A palavra rica ecoou na minha mente. Eu, que havia passado a vida contando centavos, que havia economizado 3 meses de salário para comprar um vestido, rica. E se eu escolher a independência? Então garantiremos que você tenha o que precisa para começar uma vida digna, disse ele. A casa onde você morava com Joana, quitada em seu nome, um emprego respeitável na cidade e uma quantia que permita você viver com conforto. As opções giravam na minha cabeça: família ou independência, riqueza ou dignidade simples, perdão ou distância. Posso ter um tempo para decidir? Claro, disse Dona Madalena. Mas enquanto você decide, queremos que saiba que a partir de hoje, a cidade inteira vai saber a verdade. Não vamos esconder mais nada. Como assim? Coronel Antônio se levantou do banco. Vou convocar uma reunião na Câmara Municipal amanhã. Vou contar publicamente toda a história, reconhecer você como minha irmã e pedir perdão público pelos erros da nossa família. A ideia me assustou e me emocionou ao mesmo tempo. Isso vai afetar sua reputação política. Que se dane minha reputação política, disse ele com uma firmeza que me surpreendeu. Minha irmã foi humilhada publicamente hoje. É justo que eu assuma publicamente meus erros e a reconheça com a dignidade que merece. Naquele momento, vi algo no Coronel Antônio que nunca havia visto antes. Havia sinceridade em seus olhos, uma vontade genuína de fazer o certo. E você, Dona Madalena, está preparada para as consequências? Ela assentiu com determinação. Estou. Na verdade, já deveria ter feito isso há muito tempo. Minha sogra morreu há 2 anos carregando essa culpa. Não vou cometer o mesmo erro. Padre João se levantou também.
e eu vou dar meu testemunho oficial sobre tudo o que presenciei. Vou entregar todas as certidões e documentos que provam sua linhagem. Olhei para os três. Algumas horas atrás, eles representavam tudo o que me oprimia na vida. A autoridade religiosa que mantinha segredos, a família poderosa que me diminuía, a patroa que me humilhava. Agora eles estavam ali, me oferecendo reparação, me devolvendo minha dignidade. Tem uma coisa que preciso saber, disse eu. Por que hoje? Porque justamente hoje tudo veio à tona. Padre João sorriu tristemente. Talvez porque era hora, Lúcia. Talvez porque você cresceu o suficiente para suportar a verdade e lutar pelos seus direitos. Ou talvez porque Deus decidiu que 22 anos de injustiça já eram suficientes. Uma brisa suave balançou as folhas do ipê acima de nós, e alguns pétalas amarelas caíram como chuva dourada. Era como se até a natureza estivesse marcando aquele momento de transformação. Eu preciso de 3 dias, disse finalmente. 3 dias para processar tudo, para decidir que vida eu quero daqui para frente. Tem todo o tempo que precisar, disse Coronel Antônio. Mas enquanto eu decido, quero que vocês façam uma coisa por mim. O que você quiser, disse Dona Madalena. Quero que vocês venham comigo até o túmulo da minha mãe, da Joana, a mulher que me criou, que me deu amor quando minha família biológica me rejeitou. Quero que vocês a conheçam, mesmo que seja tarde demais. Os 3 concordaram em silêncio. Caminhamos juntos até o pequeno cemitério na saída da cidade. O túmulo de Joana era simples, uma cruz de madeira com seu nome pintado à mão. Eu havia plantado algumas flores ali, que cuidava com carinho todos os domingos. Mãe Joana, disse eu, ajoelhando-me diante da cruz. Essa é minha família biológica. O Coronel Antônio, que é meu meio-irmão. A Dona Madalena, que é minha prima. E o Padre João, que finalmente contou a verdade que a senhora sempre soube. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. A senhora me ensinou a ser digna, a trabalhar honestamente, a não baixar a cabeça para ninguém. Hoje eu descobri de onde vem minha força. Vem da senhora, que me criou com tanto amor mesmo sabendo que eu não era sua filha de sangue. Coronel Antônio se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Obrigado, Joana, disse ele falando para a cruz. Obrigado por ter cuidado da minha irmã melhor do que nossa própria família cuidou. Dona Madalena se ajoelhou ao meu lado. Perdão, Joana. Perdão por não ter reconhecido o tesouro que você criou. Sua filha é uma mulher mais forte e digna do que eu jamais fui. Padre João fez o sinal da cruz. Que Deus tenha a alma de Joana em descanso, sabendo que ela cumpriu sua missão na terra com perfeição. Ficamos ali por alguns minutos em silêncio, prestando nossas homenagens à mulher que havia sido minha verdadeira mãe. Quando nos levantamos, eu senti algo diferente dentro de mim. Era como se uma parte de mim tivesse se curado, como se pedaços quebrados estivessem finalmente se juntando. Agora eu preciso ir, disse eu. Preciso ficar sozinha para pensar. Onde você vai ficar esses 3 dias? Perguntou Dona Madalena preocupada. Na casa da Joana. É minha casa, sempre foi. E é lá que vou decidir que futuro eu quero para mim. Eles concordaram, e nos despedimos ali mesmo no cemitério. Enquanto eu caminhava de volta para casa, ouvi Coronel Antônio chamar meu nome uma última vez. Lúcia, me virei. Independente da sua decisão, eu quero que saiba que me sinto orgulhoso de ter você como irmã. As palavras me atingiram como um raio. Orgulhoso. Pela primeira vez na vida, alguém da minha família havia dito que se sentia orgulhoso de mim. Obrigada, respondi, e a palavra saiu carregada de emoção. Quando cheguei em casa, na casinha simples onde havia vivido com Joana, sentei-me na pequena cozinha e olhei ao redor. Tudo estava exatamente como eu havia deixado pela manhã, mas eu não era mais a mesma pessoa que havia saído dali. Peguei o broche da minha avó e o coloquei sobre a mesa. Aquele pequeno objeto havia desencadeado uma revolução na minha vida. Havia revelado segredos, destruído mentiras e me devolvido minha identidade. Agora, eu tinha 3 dias para decidir quem eu queria ser dali para frente. Lúcia Ferreira, a herdeira rica e reconhecida, ou Lúcia Santos, a mulher independente e dona do próprio destino. Ou talvez houvesse uma terceira opção que eu ainda não havia considerado. Uma opção que honrasse tanto a família que me rejeitou, quanto a mãe que me acolheu. Uma opção que me permitisse ser tudo o que eu era: neta, filha, irmã, prima e principalmente mulher. E 3 dias se passaram como 3 anos.
Eu permaneci na casinha de Joana, revivendo cada momento da minha vida, cada humilhação, cada carinho que recebi, cada injustiça que sofri. O broche da minha avó ficou sobre a mesa da cozinha durante todo esse tempo, como se fosse um oráculo silencioso esperando por minha decisão. Na manhã do terceiro dia, acordei sabendo exatamente o que fazer. Vesti meu vestido azul marinho, o mesmo que usava no domingo fatídico na igreja. Prendi os cabelos no coque baixo e coloquei o broche no peito. Olhei no espelho rachado do quarto e vi uma mulher diferente me encarando. Não era mais a empregada submissa, nem a herdeira revoltada. Era Lúcia. Simplesmente Lúcia. Caminhei até a casa dos Ferreira, que agora eu sabia que também era minha casa por direito. Bati na porta da frente pela primeira vez na vida. Sempre havia entrado pela cozinha, pela porta dos fundos, como convinha a uma empregada. Coronel Antônio abriu a porta pessoalmente. Seus olhos mostraram alívio ao me ver. Lúcia, você decidiu? Decidi, respondi, mantendo a cabeça erguida. Mas quero conversar com vocês dois juntos. Ele me conduziu até a sala de estar, a mesma sala onde eu havia servido café tantas vezes, mas onde nunca havia me sentado. Dona Madalena estava lá, visivelmente nervosa. Quando me viu, levantou-se rapidamente. Lúcia, querida, como você está? Estou bem, respondi, sentando-me na poltrona principal, a mesma onde só o coronel costumava se sentar. O gesto não passou despercebido por nenhum dos dois. Então, perguntou o coronel Antônio, sentando-se na minha frente, qual é sua decisão? Respirei fundo antes de responder. Eu aceito o reconhecimento familiar. Aceito ser apresentada publicamente como Lúcia Ferreira, meio-irmã do coronel Antônio e neta de Dona Esperança. Dona Madalena sorriu com alívio. Que bom. Isso significa que você vem morar conosco? Não, respondi calmamente. Significa que vou morar na minha própria casa. A resposta os confundiu. Coronel Antônio franziu o senho. Que casa, Lúcia? A casa que vocês vão comprar para mim na rua principal. Uma casa digna de uma ferreira, mas que seja completamente minha. Fiz uma pausa. E também aceito minha parte na herança do nosso pai. Claro, disse ele. Qualquer casa que você quiser. Mas tem uma condição, continuei. Na verdade, várias condições. Eles trocaram olhares preocupados. Primeira condição. Quero que seja criada uma fundação em nome de Joana Santos, minha mãe adotiva. Uma fundação que ajude mulheres solteiras com filhos pequenos, para que nunca passem pelo que minha mãe biológica passou. Dona Madalena assentiu rapidamente. Claro, é uma ideia maravilhosa. Segunda condição. Quero que seja construída uma escola de costura gratuita para as mulheres da cidade. Joana sempre sonhou em ensinar outras mulheres a ter sua independência através do trabalho. Será feito, garantiu o coronel Antônio. Terceira condição. Quero que seja colocada uma placa no túmulo de Isabel Santos, minha mãe biológica, reconhecendo-a como filha de Dona Esperança e membro da família Ferreira. Essa condição os fez hesitar. Era um reconhecimento público de um escândalo que eles prefeririam manter no passado. Lúcia, começou Dona Madalena. É inegociável, interrompi com firmeza. Isabel foi rejeitada em vida. Não vou permitir que continue sendo rejeitada na morte. Coronel Antônio suspirou. Está bem, será feito. E a última condição, disse eu levantando-me da poltrona. Quero que a reunião pública de amanhã seja feita não na Câmara Municipal, mas na Igreja São Benedito. No mesmo lugar onde fui humilhada, quero ser reconhecida. Por que na igreja? Perguntou Dona Madalena. Porque foi lá que tudo começou. E porque quero que Padre João, que carregou esse segredo por tanto tempo, seja quem oficialize meu reconhecimento perante Deus e a comunidade. Eles concordaram com todas as condições. Quando estava me levantando para sair, Dona Madalena me chamou. Lúcia, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você não quer morar conosco? Nós realmente queremos você como parte da família. Olhei para ela com carinho. O primeiro sentimento genuinamente carinhoso que senti por ela desde que descobri a verdade. Porque eu preciso construir minha própria vida, Madalena. Precisamos nos conhecer como família, sem os fantasmas do passado. Quando eu morar em minha própria casa, quando vier visitá-los ou quando vocês me visitarem, será porque queremos estar juntos, não por obrigação ou culpa. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Você é mais sábia que eu imaginava. Joana me ensinou bem, respondi. E agora vou honrar tanto a família que me criou quanto a família que me gerou.
Saí da casa e caminhei até a igreja. Encontrei Padre João organizando os bancos para a missa da tarde. Padre, chamei. Posso falar com o senhor? Ele se virou e sorriu ao me ver. Lúcia, como você está, minha filha? Estou bem, e já tomei minha decisão. Contei a ele tudo o que havia conversado com os Ferreira, incluindo meu pedido para que a cerimônia de reconhecimento fosse feita na igreja. Será uma honra, disse ele. E será uma forma de reparar o mal que foi feito aqui neste lugar sagrado. Padre, posso fazer mais um pedido? Claro. Quero que o senhor batize-me novamente. Não porque meu primeiro batismo não foi válido, mas porque quero renascer com minha verdadeira identidade. Quero ser batizada como Lúcia Santos Ferreira. Os olhos do padre se encheram de lágrimas. Seria uma honra imensa, minha filha. Na manhã seguinte, toda a cidade de Santa Rita do Cerrado se reuniu na igreja São Benedito. A notícia havia se espalhado rapidamente e todos queriam presenciar o evento que já estava sendo chamado de a revelação do século. Eu entrei na igreja pela porta principal, vestindo um vestido branco que havia comprado com o dinheiro que Coronel Antônio me adiantou da herança. Era simples, mas elegante. No peito, o broche da minha avó brilhava como uma joia preciosa. Coronel Antônio e Dona Madalena me esperavam no primeiro banco. Quando me viram, levantaram-se e vieram ao meu encontro no meio do corredor. Irmã, disse Coronel Antônio, oferecendo-me o braço. Posso acompanhá-la até o altar? Pode, respondi, aceitando seu braço. Caminhamos juntos até onde Padre João nos esperava. A igreja estava lotada, mas o silêncio era respeitoso, solene. Queridos irmãos e irmãs, começou Padre João, estamos aqui hoje para presenciar um ato de justiça e amor. Estamos aqui para reconhecer uma verdade que foi escondida por muito tempo. Ele contou toda a história novamente, desta vez de forma oficial, para registro histórico da paróquia. Falou sobre Isabel Santos, sobre Dona Esperança, sobre o nascimento de Lúcia, sobre os anos de segredo e sofrimento. E hoje, concluiu ele, nós corrigimos esse erro. Hoje reconhecemos Lúcia Santos como Lúcia Santos Ferreira, filha de Isabel Santos e Juvenal Ferreira, neta de Esperança Ferreira, meio-irmã de Antônio Ferreira. Coronel Antônio se levantou. Eu, Antônio Ferreira, reconheço publicamente Lúcia como minha irmã, com todos os direitos e honras que isso implica. Peço perdão pelos erros do passado e prometo zelar por ela como deveria ter feito desde sempre. Dona Madalena também se levantou. Eu, Madalena Ferreira, reconheço Lúcia como minha prima e cunhada e peço perdão pelos anos em que não a tratei com a dignidade que merecia. Então Padre João fez algo inesperado. Ele pediu para que toda a congregação se levantasse. Agora eu peço a todos vocês que presenciaram a injustiça cometida contra Lúcia, que se levantem e peçam perdão junto conosco. Uma por uma, as pessoas começaram a se levantar. Dona Maria do açougue, seu João da farmácia, Dona Carmen da escola, Zé do correio, toda a cidade estava de pé. Perdão, Lúcia, disseram em coro, perdão por termos julgado sem conhecer a verdade. Lágrimas correram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação, de cura, de um peso sendo finalmente retirado dos meus ombros. Padre João então realizou a cerimônia de rebatismo. Quando a água tocou minha testa, senti como se uma nova vida estivesse realmente começando. Eu te batizo, Lúcia Santos Ferreira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta água lave não apenas teus pecados, mas também as dores do passado, e que você renasça para uma vida plena de amor, dignidade e justiça. Quando a cerimônia terminou, algo extraordinário aconteceu. As pessoas não saíram da igreja imediatamente. Em vez disso, começaram a se aproximar de mim, uma por uma, para me cumprimentar não como a empregada que eu era, mas como a mulher que eu me tornei. Dona Lúcia, disse Dona Maria com respeito genuíno na voz, é uma honra conhecê-la. Dona Lúcia, repetiu seu João, espero que possamos ser amigos de verdade agora. Uma por uma, as pessoas da cidade me trataram com o respeito que nunca havia recebido antes. Mas o mais importante é que agora eu sabia que merecia esse respeito não por ser uma Ferreira, mas por ser Lúcia. Nos meses que se seguiram, minha vida mudou completamente. Mudei-me para uma casa bonita na rua principal, mas que decorei com as lembranças de Joana. A Fundação Joana Santos foi criada e já havia ajudado 12 mulheres em situação vulnerável. A escola de costura foi construída
e tinha uma lista de espera de interessadas. E a placa no túmulo de Isabel foi colocada com os seguintes dizeres: Isabel Santos Ferreira, filha amada que encontrou seu caminho de volta para casa através de sua filha. Coronel Antônio e eu desenvolvemos uma relação fraternal verdadeira. Ele me visitava regularmente e eu descobri que por trás de toda aquela autoridade havia um homem bom que genuinamente se importava comigo. Dona Madalena se tornou mais que uma prima, tornou-se uma amiga. Ela me ajudou a entender melhor a família e a história que agora também era minha. E Padre João, ele se tornou meu conselheiro espiritual e um dos meus amigos mais queridos. Disse-me uma vez que contar a verdade naquele domingo havia sido a coisa mais difícil e mais libertadora que já fizera na vida. 6 meses depois daquele domingo que mudou tudo, eu estava sentada na varanda da minha casa, costurando um vestido para a filha de uma das mulheres ajudadas pela fundação, quando ouvi alguém me chamar. Dona Lúcia era uma menina de uns 8 anos, filha de uma família que havia chegado recentemente à cidade. Sim, querida, minha mãe quer saber se a senhora pode ensinar ela a costurar. Ela disse que a senhora ajuda mulheres como ela. Sorri e convidei a menina para entrar. Claro que posso. Diga para sua mãe vir conversar comigo amanhã. Quando a menina saiu, olhei para o broche da minha avó, que agora usava sempre, e sussurrei: Obrigada, vó Esperança, por me dar este símbolo. Obrigada, mãe Isabel, por me dar a vida. E obrigada, mãe Joana, por me ensinar a viver com dignidade. O vento balançou as folhas do ipê na frente de casa e algumas pétalas amarelas caíram como uma bênção dourada. Eu havia encontrado meu lugar no mundo, não como empregada, não apenas como herdeira, mas como Lúcia Santos Ferreira, a mulher que honrou tanto suas raízes quanto seus sonhos, que transformou dor em propósito e injustiça em oportunidade de fazer o bem. E toda vez que uma nova mulher chegava à nossa escola de costura, toda vez que uma mãe solteira recebia ajuda da fundação, eu sabia que o domingo em que fui humilhada na igreja havia sido, na verdade, o primeiro dia da minha verdadeira vida. A vida de uma mulher que aprendeu que nossa origem não define nosso destino, mas nossas escolhas sim. Obrigada por me acompanhar nesta jornada por Santa Rita do Cerrado. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, me conte de qual país ou cidade você acompanhou a transformação de Lúcia, porque acredito que em todo lugar do mundo existem Lúcias esperando sua chance de mostrar quem realmente são.